Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre a sexualidade nos tempos de crise, nos momentos de estresse. A pandemia continua aí e é como se estivéssemos numa montanha-russa de sentimentos em relação à sexualidade e libido, alternando dias sem interesse sexual e outros em que ela aparece com tudo, muitas vezes acompanhada de fantasias e pensamentos recorrentes da sexualidade. Fato é que a sexualidade é afetada pela quarentena. Temos tanto relato de diminuição da libido, quanto relatos de aumento de masturbação, de consumo de pornografia e até de exposição de si mesmo nas redes sociais. E eis aqui alguns dados interessantes. O consumo de pornografia online aumentou com a pandemia do coronavírus, né? Então, segundo o site de conteúdo Pornô Brasileirinhas, em março, o número de assinaturas por dia teve um aumento de 50%. Essas diferenças variam de acordo com a nossa experiência da pandemia, mas o que a gente sabe é que estresse, confinamento favorecem o consumo de pornografia em função do desemprego, da sobrecarga de trabalho, a pessoa quer uma válvula de escape, né, ou da sobrecarga mesmo das tarefas domésticas, da reestruturação dos papéis familiares. Um outro dado interessante: de março até metade de maio, as vendas de produtos eróticos aumentaram 4,12% em relação ao mesmo período no ano passado. Então, se a gente considerar só os vibradores e consolos, o aumento foi de 50%, ou seja, pessoal, mais de 1 milhão de vibradores vendidos em 2 meses. Numa pesquisa que foi feita, 35% dos respondentes disseram que tiveram algum tipo de aumento do número de vezes que pensaram em fantasias sexuais. E como fantasia, a gente pode entender tanto pensamento erótico que coloca a gente num outro contexto na hora H, né, valendo tanto no sexo propriamente dito, quanto no momento a sós. Ou seja, o tédio, a necessidade de esquecer um pouco sobre a pandemia, ou simplesmente saudade do sexo no velho normal, são fatores que contribuem para isso. Tais números demonstram, pessoal, que a pandemia está alterando a maneira como a gente lida com o sexo, substituindo o contato físico por ferramentas físicas e virtuais que nos permitem vivenciar a sexualidade. Então, se antigamente a atração sexual era desencadeada por uma roupa sensual, um perfume diferente, um rosto bonito, ou pelo jeito de interagir, de conversar, agora os relacionamentos modernos aqui na pandemia, muitas vezes, têm a atração desenvolvida através dos nudes, que estão cada vez mais frequentes. E olha só outro dado interessante liberado pela revista Veja. Nós tivemos um aumento de 150% de homens cadastrados em aplicativos de relacionamento, além de uma queda de 70% no movimento dos motéis, isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, e uma redução de 20% na venda de preservativos em todo o país. Ou seja, um ramo de negócios que cresceu enormemente em razão das traições foi o de aplicativo para encontrar um parceiro extraconjugal. Então, quando a pandemia começou, a ideia de quarentena não era todo ruim, né? Principalmente para os casais. O home office está poupando o tempo do trânsito, então finalmente eu vou poder fazer aquela faxina, ter um momento mais a dois. E aí o confinamento em casal poderia dar espaço para qualquer tipo de estripulia sexual. Mas aí vem então a vida real, né? Um estudo da Universidade de Indiana mostrou que a proximidade não ajudou muitos casais. Os casais quarentenados acabaram transando menos durante a pandemia. E uma das razões é porque eles começaram a discutir muito mais. Então, mais de 1/3 dos casais passaram a brigar mais durante a quarentena. E quem estava nesse grupo tinha 4 vezes mais chances de transar menos. Isso não necessariamente é culpa do casal,
tá? Não significa que os parceiros não se conheciam o suficiente antes de ficarem trancados em casa e agora eles viram que eles não dão um match, né? Que eles não combinam. Nós estamos vivendo algo totalmente atípico e estressante. Então, o relacionamento, muitas vezes, ele acaba servindo como saco de pancadas, né? Então, as rotinas foram modificadas. Então, a gente está com acesso menor à atividade física, a gente está interagindo menos socialmente fora de casa, nós estamos com acesso limitado aos cuidados de saúde mental, como as terapias. Então, tem quem conviva muito bem com esse novo ambiente, mas é comum que os conflitos domésticos desabrochem. E os advogados de família já sentem essa movimentação. Um outro levantamento mostrou que o número de novos processos de separação cresceu 20% desde o começo da quarentena, comparado com o mesmo período no ano passado. Então, é um fenômeno mundial, tá, pessoal? Isso daí a gente tem visto também nas pesquisas nos outros países. E a maior fonte de conflito é a baixa frequência sexual do casal, ou a falta dela, né? E um outro impacto em relação à atividade sexual no período da pandemia é que essas medidas restritivas do isolamento social, elas podem gerar depressão. A gente teve aumento no número de casos de depressão, de ansiedade. E isso está frequentemente associado a uma redução no interesse sexual, especialmente nas mulheres. Não só isso, a pandemia também atrapalhou a aparência das pessoas. As pessoas passaram a se preocupar cada vez menos com isso, a ficar cada vez mais de pijama, passaram a modificar padrões, então elas ganharam peso, estão comendo mais, né? E isso gera também diminuição na testosterona e aumento do nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Então isso acaba diminuindo a satisfação com a parte sexual. Uma coisa importante da gente colocar, pessoal, assim, não é porque aumentou o número de homens nos aplicativos de paquera que então, nossa, a quarentena favoreceu a traição. Não, o que a gente coloca e deixa muito claro é que nos casos que tiveram traição, a quarentena foi um fator para acelerar o que já era pensado e desejado. É improvável que alguém se torne traidor durante o isolamento sem ter cogitado essa possibilidade antes. Mas a conclusão aqui, então, em geral, gente, é que o cenário melhora quando o relacionamento permite mais autonomia para cada parte do casal, né? Ao mesmo tempo em que eles tentam criar conexões com o parceiro. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, respire, converse, não ignore ou deixe de lado essa área tão importante na nossa vida, né? O maior erro que um casal pode cometer quando se trata de se comunicar sobre sexo é justamente não se comunicar. A gente acha que sexo só é ir lá e fazer. O diálogo, a conversa é muito importante para que o sexo aconteça. Portanto, nunca se esqueça de conversar com o seu parceiro, de se aprofundar nessas questões. Você vai poder descobrir que o sexo significa algo muito diferente para cada um de vocês. E você poderá começar a usar mais essas informações para criar uma vida sexual mais satisfatória. A intimidade física, ela está diretamente relacionada à intimidade emocional. Então a quarentena, ela traz a oportunidade das pessoas redescobrirem a sexualidade, né, enquanto casal, por meio de atividades indiretas, que não estejam tão ligadas ao sexo. Por exemplo, cozinhar juntos, tomar banho juntos, procurar fazer coisas em que um colabora com o outro nas atividades do dia a dia, ajuda muito a aproximação. E isso acaba levando a uma transa muito mais intensa. Eu vou dar aqui outras dicas para ajudar a melhorar a sexualidade, estando em pandemia ou não, tá? Que valem tanto para as pessoas que estejam num status de relacionamento ou não. Então, a primeira coisa é: conheça o seu corpo. Então, aproveite alguns momentos consigo mesmo para explorar o que te dá prazer e onde. Então, para as mulheres, muitas vezes, olhar a própria vulva no espelho, explorar aquela região durante o banho, por exemplo, ajuda a entender melhor como você reage a estímulos. Né? Para os homens, vale experimentar outras partes do corpo que têm prazer, que dão prazer, além do pênis. Vale fantasiar, vale ver filme erótico, mas sem tocar no órgão. Segunda dica: mantenha uma rotina, né?
Sexo e masturbação fazem parte da vida e merecem atenção, mas todo o resto também é importante. Então reestruture sua rotina porque o sexo também vai se encaixar melhor nela. Terceira dica, para casais, né? Façam atividades conjuntas. Então, como eu disse, cozinhem, aprendam uma nova atividade juntos, passem a, sei lá, jogar quebra-cabeça. Tenho vários pacientes que começaram a jogar jogos de tabuleiro. Reserve um momento para vocês se arrumarem e terem aquele jantar na sala. Façam planos para o futuro pós-pandemia. Pensem o que vocês vão querer fazer quando a pandemia acabar, porque isso ajuda a estar firme quando nós estamos num presente incerto. E conversem, tá? Expressar abertamente o que vocês sentem, do que vocês gostam, como vocês querem, é essencial para uma conexão física e emocional. Outra dica, apostem em estimulantes. Brinquedo, filme, livro erótico, tudo isso pode contribuir nessa aventura de redescoberta da sexualidade. Mais uma vez, não se engane, pessoal. Não é só você que enfrenta esse tipo de problema. Né? Mesmo que sua vontade seja colocar o sexo em segundo plano, é importante a gente nutrir o vínculo entre você e seu parceiro. O sexo é o tipo de relação mais íntima que vocês podem ter. Afinal, um dia, para quem tem filhos, os filhos vão crescer e vocês vão ter mais tempo livre, né, com o companheiro. E aí perder esse senso de intimidade com certeza vai tornar essa relação futura um tanto quanto complicada. Lembre-se também, pessoal, de que as nossas atitudes sobre o sexo, elas não são fixas. Elas podem mudar, especialmente depois de um filho, quando o sexo pode ser menos prioritário para um parceiro do que para o outro, né? Talvez um dos parceiros tenha lidado com a ansiedade ao longo da vida através da liberação sexual. Então, cada um tem um jeito e uma forma de se relacionar com o sexo. E o mais importante, eu acho até, em situações de estresse, como essa pandemia que nós estamos vivendo, tem muita coisa que a gente não vai achar graça nesse momento, né? Coisas que achávamos graças antes, parece que estão mais ou menos. Nós estamos mudando o nosso paradigma. Então, a palavra resiliência, ela já significa se moldar. É a capacidade, né, de fazer do limão uma limonada. Então, quem tem mais rigidez de rotina está sofrendo mais do que quem tem a capacidade de adaptação. Portanto, permita-se divertir, experimentar, né, novos brinquedos, novas experiências, criar novos momentos. Aqui tudo é válido. Por fim, pessoal, vale alertar. Equilíbrio é tudo na vida. Então é importante perceber quando a masturbação, embora seja uma prática saudável e recomendada, torna-se um problema. Então, no momento em que a pessoa deixa de trabalhar ou de fazer as atividades rotineiras para se masturbar o tempo todo, ou comprometer a alimentação, o sono em detrimento desse prazer, a gente tem que ligar o alerta, tá? O mesmo vale para o consumo de pornografia. Então, se você acha que está em exagero, vale buscar a ajuda de um médico psiquiatra para estar reavaliando isso daí. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e nos vemos na semana que vem com mais um tema. Não trouxe nem a minha paleta de cores. E uma redução de 20% na venda de... Tinha 4,1 por vezes... E desse grupo, Não. Você vai poder descobrir que sexo...